Olá, trilheiro, olá, trilheira! Conforme falamos, nessa aula nós vamos falar sobre a responsabilidade civil objetiva e vamos falar também sobre essa nova corrente da responsabilidade civil pressuposta trazida pela professora Gisele Hironaka. Bom, a responsabilidade civil objetiva, ela nasceu na época da Revolução Industrial, então teve lá o êxodo, das áreas rurais para as cidades, as relações humanas se tornaram mais complexas e o exercício das atividades também, porque o próprio exercício de uma atividade industrial, uma atividade empresarial, muitas vezes envolve essa questão do risco. Então, essa exploração em massa de atividades econômicas em relação à sociedade trouxe diversas novas questões que já não eram atendidas pela responsabilidade civil subjetiva, ou seja, aquela que depende da ação, da vontade do próprio indivíduo e de toda essa análise. Bom, a responsabilidade civil objetiva ela teve suas primeiras manifestações no Brasil no Decreto-Lei lá de 1912, que falava sobre a culpa presumida no transporte ferroviário. Sucessivamente, essa responsabilidade civil objetiva foi estendida a outros meios de transporte. Ou seja, em caso de atropelamento, teve algum acidente na estrada de ferro e depois aí nos ônibus, em relação a esses transportes exercidos empresarialmente, de forma empresarial, a gente tem que essa responsabilidade civil ela é objetiva hoje. Na época, a gente se falava em culpa presumida. Então, o que é isso? Na dúvida, a culpa é presumida. Presume-se que realmente a responsabilidade civil é do agente. E ela foi muito bem desenvolvida, essa teoria, a partir principalmente da obra Culpa e Risco, uma obra de Alvino Lima, que virou referência no assunto e que trata da evolução da responsabilidade por culpa presumida para a responsabilidade objetiva especificamente, ou seja, independe de culpa, se o agente quis ou não provocar aquilo. Se ele praticou nessas hipóteses específicas, então ele vai ser responsabilizado, querendo ou não o resultado a que se chegou. A responsabilidade do Estado, de acordo com a doutrina, seria objetiva desde a Constituição Federal de 1946, mas essa responsabilidade objetiva, ela foi sendo, como a gente já falou, aos poucos ampliada para outros setores também. Aí nós temos em 1981 a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que traz a responsabilidade objetiva dos causadores de dano ao meio ambiente. Então, você está lá com seu navio transportando alguma coisa, seu navio cargueiro no meio do oceano. E aí ocorre aqueles derramamentos horríveis de óleo, mata-se um monte de animais, tem todo aquele dano à água, à qualidade da água. E aí, mas eu não quis que isso acontecesse, foi uma fatalidade. Não importa. Há esse risco na sua atividade, esse risco desse transporte marítimo por um navio cargueiro, e você vai responder objetivamente por esse dano causado ao meio ambiente. Nos anos 1970, a responsabilidade civil objetiva passou a atingir os prestadores de serviços e fornecedores de produtos por danos causados aos consumidores vulneráveis, então começou a se consolidar essa ideia de que o consumidor ele é vulnerável em relação ao fornecedor, prestador de serviço, e a responsabilidade civil deles começou a ser considerada como objetiva, ou seja, independe de culpa, e foi realmente consagrada a responsabilidade civil no âmbito privado a partir do Código de Defesa do Consumidor de 1990, que disciplinou melhor essa questão dos fornecedores, dos prestadores de serviço e em como o consumidor ele é uma figura vulnerável e hipossuficiente se comparado a esses fornecedores que exercem essas atividades profissionalmente. E aí temos também, mais recentemente, a responsabilidade civil pressuposta, defendida pela professora Gisele Hironaka na sua tese de livre docência, que traz que existem hoje novas situações fáticas geradoras de dano, e o ressarcimento a casos antes não ressarcíveis pela teoria até então vigente. Esse caso da responsabilidade civil pressuposta também independe da discussão de culpa e se aplica a situações de risco ou perigo, ou seja, algumas situações aí por essa doutrina que a professora Giselda trouxe para o Brasil, traz uma fluidez do conceito de dano. Então, o dever de indenizar, ele surge toda vez que o agente, em razão da sua atividade, do que ele está exercendo, ele expõe indivíduos a situações arriscadas ou perigosas. Então, entenda-se, mesmo o conceito de dano, ele não é um dano muitas vezes efetivo, mas se tem esse risco tão alto
pelas atividades do agente, nessa sociedade complexa que a gente vive hoje, desde a Revolução Industrial, como a gente falou, e que vem se tornando cada vez mais complexa, porque a capacidade do homem de manusear e exercer atividades também está cada vez mais complexa. Então, nesse caso, a professora Giselda ela defende que deve se começar a aplicar no Brasil essa teoria da responsabilidade civil pressuposta, com esse conceito de dano fluido, que também depende da discussão se a vontade, se teve alguma realmente culpa por parte do sujeito, do agente nesse caso. Na próxima aula a gente continua. Muito obrigada.